tá relacionado a um abuso que sofri lá atrás. Basicamente. E na minha cabeça estava resolvido. Tava tudo certo. Mas não. Porque quando você perguntava pra mim qual a primeira lembrança que você tem da infância, a primeira lembrança que eu vinha da infância era essa. E quando você sofre algo desse tipo, a real é que é o seguinte, é que você acha que o culpado é você. Você acha que por um estímulo que uma criança sente aos 6 anos de idade, você confunde aquele estímulo com um certo prazer de maneira inconsciente. Isso fica causa do quê? Vergonha. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Quando a gente fala da história da dependência química, eu costumo dizer que é o seguinte, que eu já fiquei tempos sem usar, caía, ficava tempo, caía, tinha esse problema, né, essa dificuldade. E aí eu na minha cabeça por muito tempo, eu tinha entendido que a dependência química ela estava totalmente ligada ao fator biológico, sabe? Essa desregulação de neurotransmissores, a questão do TDAH, transtorno bipolar. Porque quando eu usava a minha droga de preferência, silenciava a minha cabeça. No lugar de eu ficar agitado, todo mundo ficava, esse cara, esse turbilhão aqui, ele ficava... Pá, 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 pá. E eu não usava pra ficar no rolê doidão por aí. Eu gostava de usar na minha casa em silêncio, em paz. Pra ter paz. Era o meu momento de ter paz. Então a droga ela entrou na minha vida como uma automedicação. E muitos TDAHs e bipolares, eles vão pra maconha. Hoje os 4 tipos de substâncias, né? Os 4 principais vícios, né? Além de telas, essas coisas. Do TDAH é a maconha, a cocaína, o tabaco e o álcool. São esses 4, tá? E é muito interessante que todos eles vão entrar na vida do indivíduo que sofre de um transtorno para serem uma automedicação. Não é porque ele é um vagabundo, porque ele é um isso ou aquilo, é porque quando ele usa pela primeira vez, ele tem uma resposta interna de alívio, de calma, de tranquilidade, que a vida inteira ele buscou e nunca entendeu o que precisava e tinha. E aí a droga ela entra sem um diagnóstico como um medicamento, uma automedicação, né? E aí eu tô dizendo isso pra vocês porque isso é um fato, né? Nós temos aí taxas aí de números altíssimos de dependência química em pessoas com TDAH e transtorno bipolar. Se você for pegar, cara, eu nem todo, que eu vou falar meio ousado, mas talvez nem todo TDAH e bipolar, talvez nem todo dependente químico seja TDAH ou bipolar, né? Mas eu tenho certeza, me embolei na porra que eu ia falar aqui agora, mas eu tenho certeza, mano, que todo mundo, a galera que tá na dependência química, eu frequentei Narcóticos Anônimos, só não fui internado, quase. Cheguei a um dia olhar e falar, mano, tô indo pra lá agora, mas não fui. Consegui sair sem isso. Mas quando você vai para frequenta esses lugares, conhece essas pessoas, todas essas pessoas ou têm um TDAH ou têm um transtorno bipolar. Elas não são pessoas, então, dependente químico, ele não é assim, sou nem nada e tô dependente. Não. Se ele se tornou dependente, não foi simplesmente por fajutagem, por falta de vergonha na cara, por filha da putagem. Essa mulher tá vindo de um lugar de sofrimento que só nessa droga, nessa substância, ela conseguiu essa automedicação dela. Tem muita gente lá sem diagnóstico. Tem muita gente lá com diversos transtornos que não fazem ideia. Borderline, um monte de coisa. Então é muito fácil estar do lado de cá e falar que é só parar.
Só sai, só se quiser. Não é. Por que eu tô falando isso? Porque eu entendia que era muito sobre essa questão biológica. E depois eu fui entender que, puxa vida, eu já fazia o tratamento, eu tinha mudado a minha vida, eu tinha novos hábitos, novos comportamentos. Puxa, eu sabia todo passo a passo pra eu não cair. Por que que eu sempre ainda assim, eu acabava caindo? E no Narcóticos Anônimos, você aprende que a droga, ela é incurável, né? Ela é progressiva e incurável. Puxa vida, quando você aprende que a droga ela é progressiva e incurável, não estou dizendo que é errado, tá? Só um parêntese. Você começa a entender que, na realidade, você nunca vai conseguir se livrar daquilo. Se ela é progressiva, ela vai aumentando. E é incurável, não tem cura. Então, eu não vou ter como me livrar disso. Então, é meio que um terror. Eu falava assim, cara, não é possível que eu vou ficar aí, poxa vida, tanto tempo e cai. Tanto tempo e cai. Isso era realmente... me dilacerava, sabe? E aí eu fui entender que, na realidade, a dependência química ela não é só esse fator. Ela é um fator também que ela entra num lugar que ela vem para curar uma vergonha. Quando a gente olha um dependente químico, a gente sempre pergunta assim, por que você não para de usar? Essa não deve ser a pergunta. A pergunta que a gente deve fazer para um dependente químico é, qual é a tua vergonha? Caralho. Porque eu percebi, cara, me arrepia falar isso, que quando eu usava, pela primeira vez, naquele momento, e foi isso que meu cérebro aprendeu, que no momento do uso, era naquele momento, que eu conseguia ser quem eu era de verdade. E eu conseguia apagar uma vergonha. Uma vergonha de quê? De um trauma, de um abuso, de um bullying, de uma vida de um monte de coisa que eu carregava. E de maneira inconsciente, quando eu usava, eu sentia aquela minha vergonha era apagada. Eu não tinha vergonha. Só que o que acontece? O que a droga faz com você? Quando o efeito passa, a vergonha aumenta. Piora, né? E o seu cérebro, ele aprendeu que ele cura a vergonha aonde? Na droga. E aí ele volta pra onde? Pra droga. Por que eu tô contando toda essa história pra vocês? Que... eu sempre fui um cara muito voltado pra ciência. Muito chato com isso, inclusive. E eu tinha dificuldades com determinadas coisas. Eu falava, não. Mas eu pesquisei algumas coisas, fui investigar e tal. E eu fui ter uma experiência na ayahuasca. Não uma, né? Algumas experiências. Né? E foi muito interessante porque lá, pela primeira vez, aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que fosse possível. Para começar, depois de todo um preparo, né, um estudo ali e tal, um acompanhamento, eu não consegui me conectar com o momento, porque eu era hiperativo, porque eu era desatento, porque eu era o cara, né? Até que o professor, cara que guia, chegou para mim e falou assim, cara, você tem que parar de colocar o teu foco aqui e colocar no teu coração. Eu falei, que loucura é essa que esse maluco tá falando, velho? E ele me deu um mantra pra repetir. Mantras, sem ir pro lado místico, tá, pessoal? É simples algo que você vai repetindo para que como se você resetasse aqueles diversos pensamentos desconexos e você colocasse assim, ó, um foco numa pegada para você entrar em concentração. Certo? E era isso que eu precisava. Eu precisava entrar em concentração. Como eu sou um cara cristão, né? E nascido e criado na congregação cristã no Brasil, tocava violino. É o quê? Tá bem. Da congregação? Olha que legal. Ixi, minha família inteira, minha mãe da Alta Piedade, minha irmã, examinador, e todo mundo da congregação, lá em casa. Eu tocava até 15 anos na congregação, então até 15 anos eu toquei no reunião de jovens e menores. Comecei a tocar com 6 anos de idade na reunião de jovens, e eu toquei até meus 15 anos de idade, e aí saí. Mas hoje eu tô voltando. Olha que loucura, né? Como é que a gente faz esse caminho.
E aí, eu tenho essa coisa de sempre eu buscar Cristo de algum jeito, em algum lugar, velho. Eu sou meio doido, mas eu sou esse cara. E aí eu fui nessa cerimônia de ayahuasca, eu falei assim, mano, esses caras aqui, esse bagulho aqui parece uma seita, velho. Tô achando que o bagulho aqui é meio louco, velho. Eu falei, Deus, me perdoa, acho que eu já tô meio errado aqui, né? E tô lá, sem saber, sem entendimento. Eu tinha pesquisado sobre a ayahuasca, que realmente tem evidências que ela ajuda na cura de traumas e na cura de dependência química. Existe pesquisa científica sobre isso, não tô falando besteira. Então eu falei, vamos lá pra ver. E aí eu fiquei lá, e aí quando esse guia falou isso pra mim, eu lembro que eu fiquei repetindo. O meu mantra que eu ficava era um único. Era, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. Eu só isso que repetia. Pá. De repente, cara, é como se a ayahuasca ela fosse uma chave, tá? Ela libera uma substância que só em contato com o corpo humano consegue ser uma chave para você acessar o inconsciente. Isso é real, né? E aí, naquela repetição, para eu sair daqui e tentar acessar esse... Quando é o coração, o que é o coração? É o teu eu interno. Não é nada de... É o teu eu interno. É quando na Bíblia lá, Cristo vira e fala assim, vai, fecha a porta do teu quarto, entra em secreto e, em secreto, pedes que o teu pai, que o Deus, teu pai, te atenderá. O que é secreto? O que eu vou pedir, ninguém vai saber. O que eu vou fazer, ninguém sabe. É eu me derramar ali, falar o que eu sinto, a minha dor, as minhas vergonhas, de maneira que eu não consigo falar pra ninguém, nem pra mim mesmo, em secreto eu falar. E quando eu comecei a fazer aquilo, o que eu tava na realidade tentando acessar era esse meu interno, esse secreto que tá aqui dentro de mim, né? E aí, cara, é muito louco que eu vou falar pra vocês. Mas naquele momento, eu cheguei no estágio que eu... O Simon que é hiperativo, o Simon que era desatento, de repente, ficou 4 horas sem se mover, com um mosquito passando na cara, meleca caindo do nariz, coçando a cara e eu imóvel. Por 4 horas. Caralho. 4 horas. E aí, pela primeira... O que acontece? Nesse primeiro dia, quando isso aconteceu, eu saí de... Ó, tô arrepiado, que fizeram com sacanagem, ó. Quando eu saí daquilo ali, o que aconteceu comigo naquele momento? A minha identidade mudou. Porque eu não era mais o Simon hiperativo. Eu não era mais o Simon desatento. Eu não era mais o Simon tudo aquilo que eu falava. Não pode meditar, porque tem o TDAH. Eu era um Simon que pela primeira vez ficou 4 horas imóvel meditando. Eu não sou mais o mesmo Simon. Primeira mudança interna. Mudança interna acontece onde? Secreto. Sozinho. Você e você. Sem estímulo, sem ninguém. Você e você. Secreto. Lá, pela primeira vez, eu entendi isso. Olha que loucura. Precisei de algo pra me fazer acessar isso, mas eu acessei e falei, opa! E aí entrou o segundo estágio. Na outra vez que eu fui, como eu já não era o mesmo Simon, agora eu era o Simon que meditava, eu sou o Simon que medito. Eu sou o Simon que sei ficar 4 horas. Meu irmão, você sabe meditar? Medito, já fiquei 4 horas. Meu irmão, eu vivi isso. A minha identidade voltou. Não tem como mais eu voltar e ser o mesmo cara. Tá? Eu vivi isso. Então minha identidade mudou. Quando a sua identidade muda, se eu consigo resistir a esses estímulos, colocar aqui na minha frente. Não, eu sou o Simon que fala não. A minha identidade não é a mesma mais que cai. Mudou. E mais do que isso, aí entrou a fase 2. Que pra mim é a mais forte, né? A minha grande vergonha tá relacionado a um abuso que sofri lá atrás. Basicamente. E na minha cabeça estava resolvido. Tava tudo certo. Mas não. Porque quando você perguntava pra mim qual a primeira lembrança que você tem da infância, a primeira lembrança que eu vinha da infância era essa. E quando você sofre algo desse tipo, a real é que é o seguinte, é que você acha que o culpado é você. Você acha que por um estímulo que uma criança sente aos 6 anos de idade, você confunde aquele estímulo com um certo prazer de maneira inconsciente. Isso te causa o quê? Vergonha. E aquele dia, pela primeira vez,
eu acessei uma lembrança que em todas as hipnoterapias que eu fiz, todas as sessões de psicoterapia que eu fui, eu nunca tinha acessado. Que foi uma lembrança de um Simon anterior àquilo que aconteceu. Eu vi eu correndo criança, com espada na mão, de cuequinha caindo pelo meio da casa. Inocente, sem vergonha, sem culpa, sem medo. E quando eu visualizei esse menino, a minha vergonha foi apagada. E aí vem a cura da dependência. Caralho. Depois daquele dia lá, zerou. Depois daquele dia, mudança de identidade. Sim. E essa mudança de você ir lá atrás e acessar esse ponto. Porque a primeira lembrança que eu tinha era do que... Né? Então eu vinha carregada de quê? De sofrimento, de tudo isso. Então me vinha um peso. Eu achava que estava resolvido, eu achava que podia falar disso de maneira tranquila. E por que eu tô falando isso? Porque é causa de muitos... Porque o transtorno bipolar, por exemplo, ele é um transtorno que você nasce com o gene, mas algo na tua vida faz despertar o gene. Pode ser uma coisa dessa. Isso é normal. Acontece muito. Tá? Então a gente tem que falar. Aliás, isso que eu tô falando aqui pra vocês não deveria nem ser dificuldade de falar, porque isso aqui é mais normal do que vocês consumam, o que não deveria ser. E ninguém fala sobre isso. Ninguém tem coragem de falar sobre isso. E tem que falar, mano. Todo mundo esconde, né? Todo mundo esconde. E não tá, eu não entendo. Mas é preciso cada vez mais alertar pais, é preciso cada vez mais educar sobre isso. Porque é isso que ferra com uma geração, mano. Isso que ferra com uma geração. Então, só terminando de te responder, quando eu acessei essa memória e eu vi que existia um Simon inocente, um Simon feliz, um Simon alegre, correndo, que era tão inocente a ponto de correr pela casa com a cueca caindo, sem medo nenhum. Aí eu falei, esse é o cara que eu sou. Aí não era mais sobre comportamento, não era mais sobre o meu cérebro precisar de dopamina. Porque isso, na realidade, só foi um complemento para algo que juntos os dois potencializaram. Eu acho que muitas pessoas acabam passando tanto por isso ou por outros traumas assim, mas passam a vida inteira à mercê de beber, de recorrer aos tóxicos, né? Mas acabam não conseguindo achar nem profissional para chegar nessa raiz, né? E você, graças a Deus, conseguiu. Loucura! Se você for perguntar, a vida foi me dando esses privilégios, essas oportunidades. Mas hoje, quando eu entendi isso, eu acessei tudo isso que eu falei pra vocês, mudança de identidade. Não tem como eu deixar esse dependente químico ser minha identidade for a mesma. Não tem como. Eu tenho uma identidade nova. E essa nova identidade. Mas você ainda teve a vontade de tentar buscar a sua identidade. Perfeito. Tem muitas pessoas que não têm e não quer, né? Preferem ficar dependentes do álcool ou também da droga, assim. Às vezes consegue largar a droga ali, mas fica no álcool. Só troca o vício, né? Porque é muito louco isso que você falou, porque olha o que eu vou falar. Eu vou falar aqui também. Pra você largar um vício, basta uma decisão. Porra, como assim? Não, você tá falando então que você morou tanto tempo. Pois é, eu também não sabia. Fui ver depois que precisava de uma decisão. Por quê? Não quer dizer que você nunca mais vai cair. Mas eu só tive coragem de tomar a decisão de que nunca mais ia usar quando eu mudei a identidade. Porque a minha identidade anterior não permitia eu tomar a decisão de nunca mais usar. Então, a queda, ela nunca apaga o caminho de sobriedade. O que eu percorri? Nunca, pelo amor de Deus. A queda, ela é pedagógica. Caiu, vamos levantar, vamos resolver, vamos ajustar. Aconteceu. Inclusive, muitas quedas são muito importantes pra não virar uma soberba em alguma coisa, pra você não achar que você é o tal bambambam. Né? Cara, teve muita queda minha que me fez, tipo assim, a entender que na realidade eu não sou melhor do que ninguém que eu sigo. Que eu sou o mesmo merda. Que eu sou o mesmo bosta. Não tenho nada, por isso você perguntou. Eu não cargo RH pra ninguém. Só tô falando sobre o que eu vivo. Contando a minha história. Trazendo um pouquinho de luz, de clareza com o que eu vivo. Agora não cargo regra pra ninguém.
Porque eu sou o mesmo merda que você, que vocês. É igual todo mundo.